Mas quem disse que os dinossauros estão extintos? E as galinhas? Porra, o cara... Esse o ponto. Vai entrar nessa, porra. Eu tô gastando. Daqui a pouco ele vai meter quem veio primeiro, o ovo ou o meu saco, entendeu? Porra. Vamos lá, é que tá borbulhando ideia aqui na minha cabeça. Vocês falam até... só me lembra aí depois de eu pegar Rex. Cada um dos pontos. Tá. Porque vocês falaram do cachorro, eu preciso falar disso daí. Mas também vou falar sobre... Vou fazer o seguinte, vou pegar brevemente o ponto dos dinossauros e dos ovos. A primeira coisa, vamos começar de trás pra frente. Qual dos ovos? Esquece. Não. Primeira coisa, o meu ovo veio primeiro, brincadeira. Não sou tão velho assim. Caralho, imagina. Mas olha só, os ovos vieram primeiro. Essa é uma pergunta que todo mundo tem dúvida e sempre ouve falar, né? Os ovos vieram primeiro por quê? Antes dos dinossauros, existiam ancestrais, né, deles, desses tipos de répteis, que também já punham ovos. Então, assim, quando a gente tá falando evolutivamente, o ovo veio antes dessa característica aí dos dinossauros em si. Né? Caraca, mano. E aí, é uma característica que era comum, e aí passou em diante para esse tipo de réptil, né? Tanto que, aí você falou, os dinossauros não foram extintos. E realmente não foram, afinal de contas, se a gente for considerar num ponto de vista da taxonomia, né, da evolução das espécies no geral, não houveram todas as espécies extintas, né? Então existem ancestrais comuns com esses tipos de dinossauros, né, do que a gente chama vulgarmente de dinossauros. Caraca, evidentemente. Irado. E aí com isso... E tem até um post no canal que explica melhor sobre isso, que a gente fala sobre órgãos homólogos, né? Que são os órgãos que se assemelham, né? Por exemplo, da galinha com alguns tiranossauros, vamos dizer assim, comparando vulgarmente, né? Mas que nós temos algumas características em comum, por exemplo, como as galinhas e as aves, no geral, terem sacos aéreos, né? E outros dinossauros da época também possuírem essas características. Então, assim, sim... você come dinossauro, porque a galinha é uma ave, e tecnicamente ave não é nem um grupo que existe se você for considerar a taxonomia mesmo, a evolução das espécies, ave não é muito diferente de réptil. Inclusive, se você for ver algumas características em comuns dos répteis e das aves, né, a gente fala que, por exemplo, as aves têm cloaca, né, que aí é o famoso butico, né, é por onde saem as fezes, urina, e sim, pombo, caga em você e ele urina ao mesmo tempo, porque aquilo ali é tudo junto, misturado. E ao mesmo tempo, aquele único buraco, aquele mesmo orifício é utilizado para reprodução também, né. Então, quando a gente está falando dessas características em comum, além dos sacos aéreos, todas essas coisas, né, é claro que eu não vou explicar tudo, porque senão vira o podcast inteiro sobre isso, e eu não sou... Imagino. E eu não sou pirula para poder ficar aqui 3 horas falando de cladística, né, não chego em um pirula de duração, né. Nenhum pirula de duração, é boa referência. Eu tento, mas não dá. Mas aí ele também tem vídeos sobre isso, explicando muito bem. Eu também tenho um post lá mais curtinho sobre isso, lá no feed do canal no Instagram, né, um carrossel, que quem quiser pode acompanhar depois. E o link tá na descrição, rapaziada. Vai estar na descrição, obrigado. E aí, então assim, quando a gente pensa na questão evolutiva, né, é como se existisse não existisse uma separação tão grande entre os répteis e as aves, e aí, consequentemente, répteis e aves sendo parte de um grupo em comum, com o ancestral dos dinossauros, entende? Então, assim, os dinossauros não foram extintos, eles continuaram existindo e tá aí até hoje, né? Então, assim, não pensa que houve uma extinção. E agora eu posso falar do cachorrinho caramelo também. Cara, eu sou curioso. Mas pode falar. Caraca! Qualquer coisa que quiser perguntar do dinossauro. Mano, sobre o dinossauro, eu fiquei... Na verdade, eu sabia dessa parada, tá ligado? Que as aves, elas são, tá ligado? Só que... Pô, são e não são, na minha opinião. Porque, tipo, são geneticamente, tá ligado? Mas não são porque, eu queria ver um fucking dinossauro, tá ligado? Aí, na moral, eu vi uma sucuri, cara. Tem mais o quê? Tem crocodiliano, tem réptil crocodiliano. Tu vê avestruz.
Aquele Avestruz bicho ali é. não é tipo um velociraptor grande pra caraca. Pelo amor de Deus. Cara, Aquilo ali avestruz é. Avestruz é bicho assim. absurdo. Um dragão de Komodo. Dragão de Komodo, é verdade, O cara. próprio... Você está no canal de cortes da Nave Podcast. Clicando aqui você vai para a continuação desse papo. Aqui embaixo separamos um vídeo especial para você. Lembrando que aqui sai corte todos os dias. Então aproveite, se inscreva no nosso canal e venha decolar com a gente.